Estamos de volta com Manhã da Piedade. Hoje eu estou conversando aqui com Daniel Queiroga, do movimento Lagoinha Viva. E nós falamos aqui, deixamos no ar aqui uma informação, uma informação incompleta, naturalmente, né? Sobre o PIB da Lagoinha. Né? A Lagoinha tem muito emprego, não tem? Tem. Gera muito emprego. Eu acho que a gente deve ter uns 15 mil empregos diretos na Lagoinha. Assim, a Lagoinha tem um local de uma empresa que faz telemarketing, que tem muitos empregados. Né? Ela tem a região das peixarias, que também emprega muito. Tem as mecânicas. As mecânicas, né? E ela também tem as polo moveleiro. E também tem uma economia de reciclagem na Lagoinha, não só de coleta de materiais reciclados, não, mas assim de reuso, né? Você tem muito costureiro, capoteiro, pessoas que renovam móveis e coisas antigas. Relojoeiro. Você encontra os relojoeiros aí na Lagoinha. Mas uma coisa interessante, você falou aí de reuso, né? Nós temos um problema lá que tem também causado um problema na Lagoinha, que são os depósitos, né, que funcionam na Lagoinha. Os depósitos de material reciclado hoje são uns grandes gargalos, né? E são também, no meu ponto de vista, que atrapalham um pouco essa requalificação da Lagoinha, porque eles acabam gerando um mau uso do nosso espaço. Não que a economia do reciclável, Assir, seja algo que é indesejado, pelo contrário, mas a questão é a questão das posturas que eles não cumprem. Né? Eles sujam a rua, fazem receptação, alguns, não todos, né? Alguns fazem receptação, funcionam fora do horário comercial, isso gera transtornos, né? Para a região da Lagoinha, prejudicando a valorização que nós queremos atribuir. É um outro problema grave para vocês lá hoje, né? Justamente isso, né? Sim. Porque até a prefeitura até pensou em colocar na região um negócio que não foi muito bem-vindo, não, que hoje nós temos na região da Lagoinha o chamado noiado, né? O pessoal que está acostumado com drogas e etc e tal, né? As intervenções urbanas que a Lagoinha sofreu nos últimos 50 anos, elas geraram vazios urbanos e que esses vazios, eles criaram a desocupação da região. E isso estimulou, sobretudo depois da ampliação da Antônio Carlos para a Copa do Mundo, estimulou a vinda de usuários de crack, que é uma questão de saúde pública, né, que a prefeitura tem buscado nessa gestão do Calil, que tem a mãe do Calil nasceu na Lagoinha, a senhora Leila Calil. É verdade. Né, tem buscado o quê? Melhorar e dar uma atenção melhor para essas pessoas. A nossa grande preocupação de se criar um centro de atendimento aos usuários de crack, o centro de referência, como a prefeitura chamou, é que isso inviabilize ou atrapalhe a criação de um corredor cultural, por exemplo, na Rua Itapecerica. Você, assim como presidente do Clube do Choro, sabe, tem interesse de levar o Clube do Choro para Itapecerica, porque ela é uma rua que ela simboliza a música, o samba, a cultura, né? Acontece uma coisa até interessante. Teve uma amiga minha que estava fazendo uma casa nova e tal, e perguntou a Cirantão, onde eu compro móveis antigos? Eu falei, na região da Lagoinha, lá na Rua Itapecerica. E ela foi à Rua Itapecerica e achou os móveis que queria. Aí colocou na casa dela e tal. E aí ela falou, pessoal, mas que coisa linda, onde você achou essa arca? Eu falei assim, no antiquário lá em Ipanema. Ninguém falou que era da Lagoinha, né? Verdadeiramente, na Lagoinha, você encontra muitos móveis antigos, você pode... Eu mesmo já comprei algumas coisas lá. Eu também, Então, assim, a nossa preocupação, a gente quer que a Rua Itapecerica seja esse polo de cultura para a cidade, né? A cidade carece de espaços. Hoje Santa Teresa é um espaço, mas a cidade carece de mais espaço. E o interessante é que a Lagoinha, porque por ter uma arquitetura muito preservada do início do século XX, muitos imóveis, muitos casarões, como a Casa da Loba, e entre outros, ela traz esse chamariz para as pessoas da cidade que vão lá conhecer, ver como que era a cidade antes. É verdade. Esses casarões contam a história. É parte da memória da cidade, né? É uma memória importante da cidade. Né? É bom lembrar, por exemplo, a Rua Bonfim, não sei se vocês sabem, até hoje a Rua Bonfim é uma das mais antigas da cidade, porque quando foi construir a cidade, tiveram que colocar o cemitério. E tiveram que fazer a rua para o cemitério. Então essa rua, ela é da mesma idade da cidade. Ou antes, né? Porque a cidade foi construída antes de ser inaugurada. Então vocês imaginam
que a Rua Bonfim não tem ainda uma rede de água pluvial. Não tem. Quando chove, é um verdadeiro rio que desce a Rua Alaga, Bonfim. alaga. Alaga a Rua Bonfim, é uma coisa impressionante. É impressionante né? mesmo. Quer dizer, eles não olharam muito bem, aquela ali é região do cemitério, deixa para lá e tal, não sei o quê. Né? Hoje, a gente tem que dar importância a esses bairros da cidade, que são importantes para a cidade, que é um pouco da história e da vida da cidade, né, Daniel? Eu também acho assim, eu acho que assim, a gente quer que o poder público faça essas intervenções de rede fluvial, arborização do bairro, tirar os fios que atrapalham a gente ver os prédios antigos, aterrar esses fios. Ou seja, você dá esse tratamento urbanístico para estimular a ocupação e estimular a cultura. Muitas pessoas hoje em dia já estão fazendo caminhadas, que hoje em dia chamam de rolezinho, né? Um rolezinho pela Lagoinha, a gente tem o Felipe Tales e eu mesmo também faço alguns rolezinhos, tem a professora Marcelina, que faz no Cemitério do Bonfim. Então, acho que a gente, com essas ações, a gente também está levando as pessoas a conhecer a região, e ao conhecer a região, as pessoas vão poder abraçar e acolher a região, que sempre acolheu os Belo Horizontinos. É verdade. E quando a gente fala da região noroeste, e que a Lagoinha começa ali, tem a Lagoinha, tem o Santo André, o Senhor Bom Jesus, a Nova Esperança, o bairro Aparecida, parte do Caiçara, tudo isso faz parte vamos dizer assim, da extensão da Lagoinha. Assim, da Grande Lagoinha. Da Grande Lagoinha. Ela foi se estendendo, não é verdade? Né? Eu, por exemplo, eu nasci na Nova Esperança, que é ali perto, eu sempre me considero um cara da Lagoinha, porque a gente recebia, né, toda aquela cultura, toda a extensão cultural da Lagoinha. Né? A Lagoinha tem um centro expandido muito grande. Né? A gente pode até colocar o pedaço do bairro Carlos Prates, pedaço do centro da cidade, né? É verdade, é verdade. E uma coisa muito importante, a estrada que levava para a região da Pampulha, saía na Lagoinha ali, a rua Diamantina, né? Diamantina, Manuel Macedo e tal, e ia embora. Né? Chegava lá no antigo no aeroporto da Pampulha. Né? Era a estrada antiga da Pampulha. Depois que o Juscelino, prefeito, fez a Avenida Antônio Carlos. Né? E não acreditaram na loucura do então prefeito furacão da cidade, que fizeram, ele preparou a avenida com 4 pistas de cada lado, 8 pistas. Eles ficaram doidos, né? Não acreditaram. Então, não acreditaram. Só depois é que eles foram acreditar e tiveram que fazer hoje uma obra de alargamento da Antônio Carlos, da Lagoinha até o viaduto São Francisco, né? Isso. É verdade? Então, é uma coisa muito interessante, porque a Lagoinha, ela guarda toda a memória, principal, a memória do início da cidade de Belo Horizonte, que foi construída, né, no século atrasado, né, nos 1800, lá para o final, né, e que recebeu já como uma cidade moderna, maravilhosa, né, feita na prancheta, né, super moderna. E eu acho que a cidade de Belo Horizonte, ela nasceu sobre a égide do novo, que ela rompeu com o passado, rompeu com aquilo que era Ouro Preto, não é verdade? Com o barroco mineiro, para ser uma cidade moderna. E ela foi tão moderna que 30 anos depois, 40 anos depois, ela foi se renovando e foi destruindo aquilo que nasceu com a cidade, não é verdade? Né? Eu percebo isso assim, até hoje, né? Quando você tem algum problema na cidade, o poder público às vezes prefere destruir do que recuperar. Pois é. Olha aqui, eu quero dizer a vocês uma coisa muito interessante. Há pouco tempo eu fiz parte de um CD do Sesc, esse CD aqui, Minas ao Luar. Eu tive a oportunidade de gravar 2 músicas que falam da Lagoinha. 2 músicas que falam da Lagoinha, né? Que é o Praça Vaz de Melo e Adeus Lagoinha. Praça Vaz de Melo é uma canção feita pelo nosso querido Celso Garcia, que foi ótico, foi cantor de rádio, compositor, jinglista, né? Grande figura, e o Jair Silva, que era um compositor que trabalhava na Companhia Telefônica de antigamente de Belo Horizonte, da Companhia de Força e Luz, digo, né, de Belo Horizonte. E a outra música é Adeus Lagoinha, feita pelo Gervásio Horta, quando a Lagoinha foi destruída, acabou para fazer ali a estação do metrô e tal, e etc. Foi justamente, essa música foi cantada no dia em que implodiram todo aquele complexo da Lagoinha, ali perto da Praça da Lagoinha. Então, essas 2 músicas, uma fala da boemia da cidade e outra fala da tradição da Lagoinha, que tinha acabado para dar lugar à novidade do metrô. Então, vamos lá?
Vamos, vou trazer a música um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vou ficar em pé. Não há entre nós um paralelo. Eu na Praça Vaz de Melo e ela tão longe de mim. Assim, de cachaça em cachaça, vou vivendo ali na praça, botequim em botequim. Não há entre nós um paralelo. Eu na Praça Vaz de Melo e ela tão longe de mim. Assim, de cachaça em cachaça, vou vivendo ali na praça, botequim em botequim. Sou todo da Lagoinha, assim como ela é só minha, e eu sou seu bem-querer. Sair dali eu não posso, esse é o problema nosso, eu prefiro te esquecer. Esse é o problema nosso, eu prefiro te esquecer. Esse é o problema nosso, eu prefiro te esquecer. Adeus, Lagoinha, adeus. Estão levando o que resta de mim. Dizem que é força do progresso. Um minuto eu peço para ver seu fim. Adeus, Lagoinha, adeus, Lagoinha, adeus. Estão levando o que resta de mim. Dizem que é força do progresso. Um minuto eu peço para ver seu fim. Praça Vaz de Melo da folia, da gostosa boemia e de muito valetão. Vou lembrar Joel, compositor, os amigos lá da praça, lembrarei com emoção. Coisas da matéria eu não ligo, eu só desejo um abrigo pro meu coração. Mas eu preciso de um abrigo pro meu coração. Mas eu preciso de um abrigo pro meu coração. Pois é, Daniel. Fica aí um pouquinho da memória musical da Lagoinha, né? Emocionante. Desses grandes compositores, o nosso querido Gervásio Horta, né, o Jair Silva e o Celso Garcia. E com essa música, agradecendo a presença do Daniel, nós estamos, né, agradecendo a você e continue aqui, porque a nossa querida Síria Caixeta vem aí, dando sequência ao Manhã da Piedade pela TV Horizonte. Até já!